Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje vocês vão ter só o tostão da minha voz, porque não tem água na minha casa e eu não consegui lavar o rosto nem pentear o cabelo. Então, vocês vão só me ouvir, tá bom? Lendo o texto por conta desse incidente. Prometo que amanhã eu tento voltar em vídeo também, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai rever, então, o gênero reportagem, tá? E aí eu peguei essa reportagem aqui da BBC sobre as vacinas do coronavírus. Então hoje eu vou fazer a leitura para vocês e amanhã a gente responde algumas questões a respeito desse texto, tá? Então vamos lá. No título, Coronavírus, os 4 tipos de vacina contra a Covid-19 e o que falta para ficarem prontas. Essa reportagem é do dia 21 de outubro, tá? Desse ano. Aí tem uma imagem, né? A busca por uma vacina contra a Covid se tornou uma manobra em tempo real, envolvendo universidades farmacêuticas e governo. Coronavac, Sputnik, Novavax. Nos últimos meses, esses termos relacionados à busca por uma vacina contra a Covid-19 passaram a fazer parte de nosso vocabulário. Afinal, é consenso entre os especialistas que um imunizante seguro e eficaz será a única forma de acabar de vez com a pandemia, com a diminuição definitiva dos números de casos, hospitalizações e mortes. Não é exagero dizer, portanto, que acompanhamos em tempo real a corrida contra o relógio. Laboratórios farmacêuticos, universidades, centros de pesquisas e governos do mundo todo trabalham dia e noite para desenvolver uma solução capaz de resguardar contra o SARS-CoV-2, o coronavírus responsável pela crise sanitária global. Então a gente tem aqui o título, né, uma imagem e o subtítulo sobre o que essa reportagem vai abordar. E aí agora eu já li o primeiro parágrafo, vamos para o próximo. Em seu relatório, publicado no dia 19 de outubro, a Organização Mundial da Saúde, OMS, calcula que 44 candidatas à vacina estão nas fases 1, 2 ou 3 de estudos clínicos, que envolvem testes com seres humanos. Há ainda mais de uma centena de outras formulações na etapa pré-clínica de pesquisas com células e cobaias. Mas como elas funcionam? Como agem em nosso organismo? E o que falta para finalmente chegarem à população? De maneira geral, podemos dividir os imunizantes contra a Covid, que estão mais adiantados, em 4 grandes grupos que você confere a seguir. Então, agora ele vai falar dos 4 grupos de vacina que já estão em fases mais avançadas, né? Quase pronta para distribuição mundial. Vacina com vírus inativado. Desenvolvidos há cerca de 70 anos, esses imunizantes são feitos a partir do próprio vírus ou bactéria, se for o caso. Ele suscita uma resposta de nosso sistema de defesa, que fica preparado para reagir adequadamente diante de uma infecção de verdade. Mas, se o próprio causador da enfermidade está presente na formulação, como é que ele não provoca a doença? São utilizadas técnicas de laboratório que inativam o agente infeccioso, de modo que sua replicação se torne inviável. Mesmo assim, isso produz a reação imunológica desejada, explica a microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência. Então, a vacina ela funciona como um ativador da imunidade, né? Eles pegam o vírus, desativam o agente infeccioso, né? Desativam a forma nociva que ele causa para o organismo, mas mesmo assim os nossos anticorpos entendem que aquilo é um invasor e tentam aí cercá-lo, né? Então, essa vacina ela estimula que a gente produza anticorpos. Muitas das vacinas que tomamos de rotina, como aquelas que protegem contra a hepatite a gripe e a poliomielite na versão injetável, fazem parte dessa turma. O principal ponto positivo aqui é a experiência de décadas e mais décadas de seu uso na saúde pública. A desvantagem delas está no custo e no tempo mais demorado de produção. Então, essas vacinas que a gente toma periodicamente, se você dá uma olhadinha lá na sua carteirinha de vacina, veja se está atualizada, se não tiver, atualize, porque é importante. Essas vacinas, elas funcionam do mesmo jeito, a da hepatite, a da gripe e a da poliomielite. Eles aplicam o vírus na gente, né, o vírus inativo, e aí ele entra no nosso organismo e ajuda a produzir anticorpos para que a gente não pegue essas doenças de verdade.
né? Então, só que essa vacina ela tem um problema, né? Uma desvantagem aí, duas desvantagens. O custo ela é mais cara para ser desenvolvida e o tempo, porque ela precisa de um tempo maior para os cientistas saberem onde é que o vírus tem que ser desativado, como que ele vai reagir no organismo das pessoas. Então, essas vacinas de hepatite A, de gripe, de poliomielite, elas já estão há muitos anos, né, sendo sempre revistas, sempre reavaliadas, melhoradas e imunizando as pessoas, né? O contrário da vacina do corona, né, da vacina da Covid, essa vacina com o vírus inativado, ela vai demorar um pouco mais. Então, por isso que esse processo de vacina demora muito, né? A gente aqui no Brasil está sofrendo desde março, né, com a suspensão das aulas e tudo. Mas olha o tempo que demora para uma vacina ficar pronta. Então, não é do dia para a noite, né? Essas vacinas que a gente toma, elas têm 70 anos de desenvolvimento. Então, é muito tempo, né? E aí, por isso também que elas não dão reações adversas muito fortes, né? E é importante que vocês tenham sempre a carteirinha de vacina de vocês em dia, tá? Procurem olhar para ver se está em dia, porque essas doenças elas só deixaram de existir, elas só deixaram de ser contagiosas porque as pessoas tomam vacina, né? O sarampo tem voltado com muita força porque as mães não têm ido vacinar os filhos contra essa doença. Então, as doenças que foram erradicadas, varíola, sarampo, rubéola, todas essas doenças que a gente toma vacina, se elas não existem mais, é graças à vacina. Então, é importante a gente sempre manter o calendário aí, a carteirinha de vacina em dia, tá bom? Continuando. É necessário cultivar grandes quantidades de vírus e fazer esse processo de inativação. Além disso, essa técnica não rende muito em doses por litro, avalia a Natália. Então, ela está falando aqui da dificuldade que é para produzir essa vacina de vírus inativado. Para a Covid-19, há duas candidatas na fase mais avançada dos testes clínicos, que apostam nessa estratégia de inativar os vírus. Pelo que se sabe até o momento, são necessárias 2 doses para surtir efeito. Então, tem 2 candidatas aí que estão em fase avançada de teste desse tipo de vacina, que é a vacina que inativa o vírus. A mais conhecida no Brasil é a Coronavac, desenvolvida em conjunto por 7 instituições, com destaque para a parceria entre a empresa chinesa Sinovac Biotech e o Instituto Butantan em São Paulo. A outra concorrente que usa vírus inativado também vem da China. Ela ainda não tem nome definido e está sendo elaborada pelo Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan, a farmacêutica Sinopharm, o Grupo Nacional de Biotecnologia da China, a empresa G42 Healthcare e pelos Serviços de Saúde de Abu Dhabi. Os testes da fase 3 já contam com mais de 60 mil voluntários em 3 países, Peru, Marrocos e Emirados Árabes. Aí aqui tem outra fotinho, né? Vacinas com vírus inativados são feitas a partir do próprio patógeno. Vacinas de subunidade proteica. Por que usar o vírus inteiro se você pode selecionar apenas um pedacinho dele ou construir uma partícula sintética parecida com a original? Esse é o raciocínio por trás do desenvolvimento dos imunizantes da subunidade proteica. A vacina que resguarda contra a hepatite B é um exemplo dessa tecnologia. Lembra a imunologista Cristina Bonorino, professora titular da Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre e membro do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Uma característica das vacinas deste grupo é que elas geralmente precisam vir acompanhadas de uma substância adjuvante, outra proteína que dá um reforço e estimula uma resposta mais contundente do sistema imunológico. Para a Covid-19, uma candidata que desponta na dianteira das pesquisas é a NVX-CoV2373, feita pelos laboratórios Novavax e Takeda. Nas fases 1 e 2, ela foi testada na Austrália e na África do Sul.
Agora passa pela etapa final de estudos com mais de 18 mil voluntários no Reino Unido. Em um recente comunicado para a imprensa, os laboratórios estimam que, se tudo der certo e se o produto mostrar eficácia, poderão ser produzidas cerca de 1 bilhão de doses ao longo de 2021. Então, essa aqui é um outro tipo de vacina, né? Que eles usam o vírus combinado com uma outra substância para ativar o reforço do sistema imunológico. Vacinas baseadas em RNA. Mais modernas, elas são construídas a partir de informações genéticas para conferir uma proteção contra determinada doença. Funciona assim. No laboratório, os cientistas selecionam alguns genes do vírus e fazem modificações nele. Esse material é injetado no organismo e passa instruções para que as próprias células fabriquem proteínas virais. O sistema de defesa, por sua vez, reconhece aquela informação como uma ameaça e gera uma resposta imune. Até o momento, não existe nenhuma vacina registrada e utilizada em larga escala deste tipo. São 2 exemplos de candidatos à vacina contra a Covid-19 mais adiantadas desta turma. A mRNA 1273, da Moderna TX, com outras 2 instituições, e a BNT 162, da Pfizer, com outras 2 instituições. Apesar de terem uma produção simples e rápida, as vacinas baseadas em RNA podem representar um desafio do ponto de vista logístico, pois elas tendem a ser muito sensíveis e se degradam quando expostas à luz, calor ou enzimas do ambiente. Em tese, serão necessários locais com uma higiene e temperatura com controle rigoroso para a aplicação das doses. Isso, claro, pode inviabilizar sua distribuição para regiões mais remotas do globo. Então, essa vacina de RNA, ela tem esse pequeno problema, né? A gente está pensando aqui em distribuição de vacina para o mundo inteiro. Então, tem lugares muito quentes, por exemplo, aqui no Brasil, ou com problemas de acesso à refrigeração, que, se você trouxer uma vacina dos Estados Unidos para cá, pode ser que ela vai chegar aqui e já vai perder o efeito, né? Porque ela se degrada, ela se estraga se ela é exposta à luz, ao calor, ao meio ambiente, né? Então, essas vacinas de RNA, elas também são muito sensíveis, né? Tem esse problema. Mas tem também laboratórios, né, se dedicando ao estudo e desenvolvendo essas vacinas. Vacina com vetor viral não replicante. Cristina Bonorino define este grupo como moléculas Frankenstein. A gente utiliza uma casquinha de um outro vírus que não causa doença e nem se replica e colocamos dentro informações do material genético do coronavírus, conta médica. Há ao menos 4 pretendentes em fase 3. A ADN5-nCoV, CanSino Biologics e outras 10 instituições. A AD26, COV2-S, da Johnson Johnson e outras 2 instituições. A AZD1222, da Universidade de Oxford, AstraZeneca e outras 7 instituições. E a GAN-Covid-Vac, também conhecida como Sputnik V, dos Institutos de Pesquisa Gamaleya em Epidemiologia e Microbiologia e outras 6 instituições. Nas últimas semanas, a vacina Sputnik V ganhou os holofotes com a sua aprovação na Rússia. O fato levantou uma série de críticas, pois os resultados de segurança e eficácia não foram publicados e, portanto, não eram conhecidos pela comunidade científica internacional. Outra representante bastante conhecida é a candidata da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e da farmacêutica AstraZeneca. Os testes da fase 3 incluem voluntários brasileiros e há um acordo com o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, para uma eventual produção de doses em território nacional. Então, essa aqui com vetor viral não replicante, eles pegam um vírus que não causa, né, mal para o organismo e coloca dentro o material genético do coronavírus, também para fazer uma resposta imunológica do nosso sistema. Então, a vacina em si, ela não é como se fosse um remédio, né, que você toma, você tá com dor de cabeça, aí você vai lá, toma um remédio para dor de cabeça, e aí
a química ali naquele remédio, né, os reagentes químicos, eles vão agir na sua dor de cabeça para melhorar. A vacina não. A vacina, ela vai estimular uma resposta imunológica do seu organismo. Então, você toma aquela vacina, ela é uma amostra de vírus ou um RNA, a gente viu os tipos aqui, né? Que vai estimular o seu organismo. Todas elas têm o mesmo objetivo, que é estimular o seu organismo para que o seu organismo produza anticorpos e você não venha a falecer ou não tenha um quadro grave daquela doença. Então você meio que pega a doença, né? Só que numa quantidade pequena de vírus, e o seu organismo vai produzir anticorpos para poder se salvar daquilo, né? As vacinas fazem isso. Então, quando você vai no postinho tomar a vacina de catapora, de sarampo, de rubéola, de meningite, você vai tomar o vírus, né? Mas em quantidades pequenas, que vão fazer com que o seu organismo estimule a produção dos anticorpos, né? E aí você não fica doente, tá? Por que tem tanta gente morrendo, né, do coronavírus? Porque as pessoas têm um contato muito grande com o vírus, né, em aglomerações, contato com gente contaminada, e aí elas vêm uma quantidade muito grande de vírus para dentro do organismo dessa pessoa, e os anticorpos não dão conta de defesa. Primeiro porque é um vírus novo, né, os anticorpos não conheciam, e segundo porque são muitos vírus, então eles começam a atacar os sistemas, né, respiratório, digestório, e vai atacando até a pessoa chegar a falecer, né. Por que tem casos que a pessoa não morre? Porque tem casos que a pessoa consegue desenvolver anticorpos para ir destruindo aqueles vírus com a ajuda de remédios. Não quer dizer que tem um remédio ainda para a Covid, mas tem remédios que vão reforçar o sistema imunológico, né, para a pessoa poder se defender daquilo. Mas não é o remédio que salva da Covid, e nem a vacina não tem esse remédio também. A vacina, ela vai estimular o nosso organismo a produzir proteção. Tá bom? Então vamos lá. O que falta, então, para elas ficarem prontas? Aí aqui tem outra imagem, uma lembrança. A aprovação de uma vacina não significa que ela estará disponível prontamente. Todas as candidatas à vacina citadas ao longo da reportagem estão iniciando ou em meio à fase 3 dos testes clínicos. Nesse momento, o objetivo é aplicar o imunizante em milhares de voluntários e acompanhar por determinado período de tempo. Detalhe importante, uma parte desses indivíduos recebe a vacina de verdade, enquanto a outra parcela toma doses placebo, que não tem efeito algum sobre o sistema imunológico. A partir dessa experiência, os cientistas vão poder conferir se as pessoas vacinadas desenvolveram ou não reações adversas e se ficaram mais protegidas ou não da infecção pelo vírus quando comparadas ao grupo do placebo. Então, o placebo, ele não é um remédio falso, algo que é uma vacina que não tem efeito nenhum, né? Mas os voluntários não sabem. Então, chega lá um grupo de 100 pessoas, 50 toma a vacina e 50 não toma nada, toma um negócio de mentirinha. E aí eles vão ver como esse grupo que tomou o remédio, que tomou a vacina de verdade, o remédio não, né? Que tomou a vacina de verdade, se eles vão ter alguma reação adversa, né? Se vai ficar doente, se morre, se, né, tem problema respiratório, enfim. Então eles vão fazendo essa comparação, né? Para determinar o momento em que os testes podem ser finalizados, os autores definem uma quantidade mínima de eventos. Nesse contexto, um evento é quando uma pessoa que faz parte do estudo fica doente e tem diagnóstico confirmado de Covid-19, diz Natália. Vamos pegar o exemplo da Coronavac, elaborada pela Sinovac e pelo Instituto Butantan. De acordo com as informações publicadas no clinicaltrials.gov, site do governo americano que registra os estudos clínicos, os testes serão concluídos quando for atingida a marca de 150 eventos. A data para finalizar todo o estudo está agendada para outubro de 2021. Mas como então governantes e gestores públicos dizem que a vacina começará a ser produzida e distribuída já em dezembro de 2020, os fabricantes farão análises interinas com um número menor de eventos registrados. Se os resultados parciais forem robustos, eles já pedirão uma aprovação emergencial para as agências regulatórias, antecipa a Natália. Então, eles fazem os testes e aí os eventos, as reações adversas, têm que ser o mínimo possível. Porque, pensa, é uma vacina que
o mundo inteiro vai tomar. Então, eles têm que fazer o máximo de teste em diversas pessoas, de diversas idades, de diversos locais, para ver como é que essa vacina vai reagir no organismo, né, dessas pessoas. Então, quanto menos problema, menos reação em mais pessoas aplicadas, quer dizer que a vacina funciona, né? Cristina Bonorino vê essa antecipação ensaiada por governos e empresas com ressalvas. Precisamos respeitar o protocolo. É temerário você liberar qualquer vacina sem os resultados completos. Por mais que as agências regulatórias e os cientistas sofram pressão, devemos esperar para ter certeza de que aquele produto vai funcionar de verdade, afirma. Então a Cristina Bonorino, ela acha que é meio adiantado, é perigoso colocar a vacina já para a distribuição da população em geral, sendo que as fases de teste ainda estão acontecendo. Olha quando que vai estar finalizado o estudo, outubro do ano que vem. Então, quer dizer, ainda tem muito o que se pesquisar, muito o que se analisar das pessoas que tomaram a vacina, para ver se vai acontecer algum evento de efeito colateral ou não. Então, gente, realmente vacina demora. Aquela que já está disponível no postinho, ela está ali porque ela já está há uns 70 anos de estudo, né? Então, a gente tem urgência, mas a gente tem que tomar cuidado para que essas vacinas que cheguem em nós, que elas tenham essa segurança, essa eficácia. Com certeza, né, os governos dos países envolvidos aí no desenvolvimento da vacina, eles estão preocupados com isso. Então, eles não vão colocar para a população uma vacina que é arriscada, né? Então, assim, essas vacinas estão passando por fase de teste, tem um monte de vacina de vários tipos. A que apresentar menos problema adverso é o que vai estar colocado para gente, né? Mesmo assim, então não devo ir tomar vacina? Não. Se a vacina estiver disponível para a população em geral, é porque os estudos mostraram que os eventos, as reações adversas foram mínimas. Então é importante que a gente vá tomar. Né? O que a Cristina está dizendo é assim, que é muito adiantado colocar essas vacinas sem esperar o resultado dos estudos, né? Mas é claro que os governos vão colocar as vacinas nos postos de saúde disponível para a população quando esses resultados forem muito mais positivos que negativos, né? Então é importante sim que a gente tome vacina em dia, né? Tanto as que já existem quanto a do coronavírus quando ficar disponível, né? A vacina é o único método que vai evitar que a pandemia continue, tá bom? Outra discussão importante está nos grupos que poderão receber as vacinas. Por hora, muitas das candidatas só são testadas em adultos de 18 a 59 anos. Isso significa que não sabemos ainda se elas serão seguras e efetivas em idosos, por exemplo, que são um grupo de risco para a Covid-19. Por fim, é preciso levar em conta que a aprovação de uma vacina, qualquer que seja, não significa que ela estará disponível prontamente. A liberação significa o início da fabricação em massa, da organização de campanhas, do treinamento das equipes de saúde, da organização das cadeias de transporte. Isso tudo leva tempo, acrescenta a Natália. Na corrida para acabar com a pandemia, as próximas análises preliminares dos estudos da fase 3 são aguardados com ansiedade para os próximos meses. Em meio a tantas expectativas, projetos e promessas, é preciso tomar cuidado para que nenhum concorrente queime a largada. Tá bom? Então, aí tem uns videozinhos aqui, ó, que falam sobre a pandemia, se vocês quiserem assistir, tá? Vou deixar o link lá disponível. E é isso. Isso é uma reportagem, tá, gente? A reportagem ela é diferente da notícia, porque ela tem aí informações mais aprofundadas sobre o tema, tá bom? A gente viu aí os 4 tipos de vacina que estão sendo desenvolvidas, a questão da fase de testes, e é isso. Então, tenham paciência. Eu sei que é difícil ficar em casa, é difícil usar máscara, fazer quarentena, mas a gente tem que continuar. É o método ainda mais eficaz para que o vírus não se espalhe, né? E assim que uma vacina estiver disponível nos postos de saúde, eu não sei, eu não faço nem ideia de quando isso vai ser possível, né? Países como a Rússia, como a Inglaterra, já tem aí algumas campanhas já começando a ser realizadas, né? Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem essa informação, né? Mas aí assim que a gente tiver essa informação disponível,
vamos, né, aos postos de saúde, e se você não tá com a sua carteirinha em dia, pede para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para sua tia dar uma olhada, né, que vacinas que tá faltando você tomar e coloque em dia, porque além de doenças novas como a Covid, a gente tem também as doenças que já existem, que foram erradicadas e que estão voltando como o sarampo, né? Tá bom? Então é isso. E aí, o texto, como vocês viram, é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais cansativa a leitura, mas hoje vocês não viram meu rostinho, porque como eu falei para vocês, não tem água na minha casa, né? Então, eu tô assim descabelada e remelenta. Mas o texto está aqui, hoje é só a leitura, tá bom? Se vocês quiserem, depois leiam com mais calma. Se quiserem comentar o que acharam do texto, se entenderam, se acharam muito difícil, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês. Essa semana estou disponível. Como vocês sabem, segunda e terça é atividade. E o restante da semana eu fico aqui disponível para esclarecer as dúvidas, tá? Se vocês tiverem dificuldade, dúvida com alguma coisa, me mandem mensagem, estou à disposição. Tá certo? Desculpe não aparecer, amanhã eu vou tentar aparecer, tá bom? Se a água voltar na minha casa. Beijinho, boa semana, se cuidem e até amanhã. Tchau, tchau.